Parados ou posicionados? Esse é o tema dessa leitura de hoje. E em Hebreus 11, 1-6 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Exatamente. Quem se antecipa governa. Essa é uma frase que meu pastor Leandro sempre repete e ele fala sobre a importância do posicionamento. A maior prova de que realmente acreditamos nas promessas de Deus para nós é quando nos posicionamos antes mesmo de as enxergarmos. Podemos ver um exemplo disso da história de José. Quando ele estava na prisão, ainda que não tivesse uma posição de liderança naquele ambiente, ele se posicionou como líder. Gênesis 39, 22 tem essa passagem. Isso porque suas atitudes não eram baseadas no lugar em que ele estava ou na circunstância que ele se encontrava, mas sim em quem ele era em Deus. José, desde muito jovem, tinha sonhos, onde Deus revelava os planos que reservava para ele. José sabia que Deus havia dado uma promessa de que ele seria um líder, e em seu coração ele já havia tomado posse dessa realidade divina sobre a sua vida. Quando José foi vendido por seus irmãos, comprado como escravo do Egito, acusado de adultério e preso injustamente, ele poderia desistir de tudo e falar: Deus se enganou. Aqueles sonhos tolos eram meros frutos da minha imaginação. Ele poderia pensar isso, né? Apesar de todos os percalços que José enfrentou, ele não permitiu que sua identidade fosse moldada pelas injustiças deste mundo. Quando ele se encontrava na prisão, não agia como vítima, como escravo, como adúltero, muito menos como prisioneiro. Ele agia como líder. A palavra de Deus diz que o carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Apesar de ele não estar ali com essa função, ninguém poderia mudar o que Deus havia declarado sobre José. Ele seria um líder e homem influente diante do qual muitos se curvariam. A questão é que José não esperou o cumprimento da promessa para que ele começasse a liderar. Ele já se posicionava na promessa de forma antecipada, mesmo na pior circunstância da sua vida. Quando José finalmente viu a sua vida mudar de curso e se assentou na cadeira do governador do Egito, ele sabia que toda a sua trajetória não havia sido em vão. Não foi perda de tempo acreditar e se posicionar. Mas da mesma forma, será que você está disposto a se posicionar hoje? Ainda que aquilo que Deus prometeu pareça estar tão distante? Quem duvida fica estagnado, mas quem acredita fica posicionado. Qual passo de fé você pode dar hoje em direção ao seu milagre? Que lembrete você pode colocar na sua penteadeira ou escritório como sinal de que você crê e que a qualquer hora tudo pode mudar, tudo mudará? Antes mesmo de engravidar, eu já comprava roupinhas de bebê. Em alguns momentos, devido aos abortos que sofri, me sentia tola ao fazer isso. Mas eu faço como um lembrete para mim mesma. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Assim como José tinha convicção da vontade de Deus para a vida dele, peça a Deus hoje mais convicção para se posicionar diante das promessas do Senhor. Não tenha medo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fará e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Você vai ler isso lá em Números 23, 19. Medite nessas palavras e se posicione hoje. Agora vamos para alinhando o coração, que é aquele momento que você vai anotar as perguntas e responder no secreto, tá? Então, primeira pergunta: como você entende a frase "quem se antecipa governa" em relação à fé e ao posicionamento diante das promessas de Deus?
Responda. 2. Como a história de José inspira seu posicionamento diante das promessas de Deus? Responda. Então, orando a palavra, versículo para oração vai ser Salmos 62, 7 e 8. Vamos lá? A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito nessa leitura e te aguardo na próxima. Deus abençoe.